Então, irmãos, além de perceber no livro, porque se percebermos os acontecimentos históricos, esses mesmos acontecimentos históricos servem como tipologia para projetar alegoria e profecia. Assim como a história dos patriarcas não só foi história, mas também projetavam alegoria e profecia. Assim também os acontecimentos históricos, como o de Nero revivido chamado Domiciano, foram acontecimentos históricos. Mas esses acontecimentos históricos, igual aos acontecimentos históricos patriarcais, projetavam profecia para o futuro. Isto é profecia, não é só história. Isto não é para descrever somente as situações do passado recente de João, mas do futuro de todos os servos de Deus. Este livro diz é para revelar a seus servos ou manifestar a seus servos, ou seja, aos servos. Aqui não fala de um pregador especial, mas sim de todos os filhos de Deus, que são todos servos de Deus. Manifestar as coisas que devem acontecer logo. Este livro é uma profecia, de maneira que quando lemos algumas coisas, embora tenham tido um cumprimento histórico, Deus escolheu esses acontecimentos históricos como linguagem, como sinal para projetar profecia e também princípios. Terceira chave: interpretação arquetípica dos princípios. O terceiro nível de interpretação que temos que ter em conta é o nível dos princípios. Há uma interpretação histórica inicial. Sobre ela, uma interpretação profética. Mas Deus, tanto no cumprimento histórico como na profecia, manifesta princípios. Arquê é a palavra que quer dizer princípio. Por isso podemos chamar de interpretação arquetípica. Perceber o arquétipo, o princípio. Então está uma interpretação histórica. Mas como não é uma história isolada, projeta profecia, projeta tipologia, projeta alegoria. Há uma segunda interpretação profética que é obrigatória, porque é uma profecia. Não podemos tomar isto somente como um livro histórico, embora seja. Porém, é mais que isso, é uma profecia. Mas esta profecia nos obriga também a ver que Deus revela princípios nos sinais. Notem, por exemplo, em Apocalipse 2 e 3, como depois de que fala com 7 igrejas históricas, está projetando profecia a respeito da igreja. Mas logo depois de projetar profecia a respeito da igreja, no final de cada mensagem a cada igreja, diz o seguinte: 2, 7, quando falou com Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso 1 dizia: o que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que anda em meio dos 7 candeeiros de ouro, diz isto. Ou seja, este é o Filho. O Filho de Deus fala isto com uma igreja histórica que existiu no tempo de João, que era a igreja em Éfeso. Mas na igreja de Éfeso está tipificado o que caracterizaria um período profético da história da igreja. Então, usando as situações conjunturais, se está projetando profecia. Mas não só se projetam profecias, porque agora diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, as igrejas em geral, não só a estas 7, não só as daquela época, mas também as igrejas. Todas as igrejas, qualquer ocasião que aconteça em qualquer igreja, um assunto semelhante ao que aconteceu em Éfeso, ou em Esmirna, ou em Pérgamo, ou em Laodiceia. Deus está revelando como ele entende isso, como ele trata, o que ele aprova, o que ele desaprova. Que diferença há entre o profético e o arquetípico? O profético quer dizer que umas determinadas condições prevalecem em uma determinada época da história da igreja. Isso é o profético. Por exemplo, Deus sabia que na Idade Média o cristianismo, a cristandade, ia tomar determinada aparência. Então, tomou uma igreja histórica da época, por exemplo, Tiatira, onde acontecia o que ia prevalecer nessa época medieval. Então, falou primeiro com a Tiatira histórica. Mas, ao falar com a Tiatira histórica, profetizou a respeito do que aconteceria em determinado período da história da igreja. E Deus tratou com a igreja em seus períodos futuros.
Isso é o profético, mas o arquetípico é que não importa se você não está em determinado período histórico, onde prevalecem determinadas situações. Pode estar em qualquer período, pode estar em qualquer país, em qualquer lugar da história da igreja, da geografia e do espaço. Deus está revelando princípios. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se tiver ouvidos espirituais, capte os princípios. Se, por exemplo, em sua igreja, em sua localidade, estão acontecendo coisas semelhantes às que aconteceram historicamente em tal igreja ou em determinado período da igreja, Deus já falou, revelou seus princípios de tratamento, revelou suas aprovações, revelou suas desaprovações. Então deve-se levar em conta o que estas profecias revelam de Deus, de seu trato, de suas avaliações e valorações. Tanto o histórico como o profético revelam o arquetípico. O histórico serve de linguagem para projetar profecia, mas tanto no histórico como no profético se revelam os princípios de Deus. Às vezes nós queremos ver o aspecto profético e queremos aplicá-lo minuciosamente a determinada época da história da igreja ou da história humana, determinados acontecimentos. Mas resulta que em outros acontecimentos de outra época histórica, você também pode aplicar essas profecias. De fato, durante 20 séculos, os cristãos aplicam as profecias da Bíblia no seu contexto histórico imediato. Por que isso? Porque por trás dos acontecimentos históricos, por trás da prevalência em determinada época de certas condições, ou seja, o aspecto profético, existem princípios que sempre se movem. Não importa se estiver na Idade Média, o Apocalipse encaixa profeticamente na Idade Média, por causa dos princípios. Encaixa na Idade Moderna, por causa dos princípios. Encaixa no primeiro século por causa dos princípios. Os arquétipos por trás da história. Deus é o Senhor da história. E quisera eu que meus irmãos recordassem uns versículos que estão no livro de Eclesiastes, 3, 10 a 11. E vamos ver umas palavras nas quais Deus nos ajuda a entender este assunto dos princípios. Diz assim: 10. Vi o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para nele se ocuparem. 11. Tudo fez formoso no seu devido tempo. Aqui vemos o tempo. Vemos o desenrolar histórico e as conjunturas da vida. Porém, embora o homem seja temporal em seu corpo, foi criado para a eternidade. Por isso, o texto continua. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa compreender plenamente a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o homem vive dentro do tempo, mas traz em si algo que pertence à eternidade, algo que não se limita ao passageiro nem ao circunstancial. Há no interior humano um anseio que o eleva acima do meramente acidental e conjuntural, conduzindo-o à busca de um significado permanente e eterno. Isso foi Deus quem colocou no homem. Então, o homem precisa discernir os princípios por trás da história. Assim como os cientistas descobrem leis biológicas observando repetidamente certos fenômenos, também existem princípios espirituais e históricos que se manifestam através dos acontecimentos. Mendel, por exemplo, começou fazendo experiências simples com ervilhas. À primeira vista, parecia apenas um fato isolado. Semeava-se algo e produzia-se determinado resultado. Poderia parecer casual, mas, ao repetir o processo muitas vezes, percebeu que havia uma ordem constante por trás das circunstâncias. Aquilo que parecia apenas conjuntural revelava, na verdade, uma lei permanente, os princípios da genética.